porque as suas misericórdias não têm fim. Agora abre comigo em Tito, capítulo 2. Tito, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Versículo lindo, versículo para você decorar, hein? Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Agora em 2 Samuel, segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 9. No versículo 1, e disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul? Versículo 6, e vindo então Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, se prostrou com terra e se inclinou diante de Davi, e disse a Davi. Deixa aberto aí em 2 Samuel 9, porque nós vamos abordar a mensagem em cima desse capítulo. 2 Samuel 9. Apenas feche os olhos. Senhor Deus, te damos graça por esse segundo dia de acampamento, de encontro, onde o Senhor tem falado conosco, tem nos agraciado com a comida, com o alojamento, com a presença e a comunhão dos irmãos. Para nós é uma dádiva estarmos aqui, podemos falar das coisas do Senhor, compartilhar do glorioso Evangelho, expor, pregar, ensinar o glorioso Evangelho. Pai, mais uma noite eu preciso do Senhor, da sua presença. O Senhor sabe quão limitado, incapaz eu sou, quão debilitado fisicamente eu estou aqui essa noite. Eu preciso da sua bondade, graça, misericórdia e do seu Espírito falando, operando através da minha vida. Senhor, que essa mensagem saia do seu trono, viva e eficaz, mais cortante que espada de 2 fios, e penetra até juntas e medulas, até a alma e o espírito. Fala-nos pelo poder da sua palavra. Acompanhe essa mensagem com abundante, gloriosa graça, para redimir pecadores, para abrir-nos um entendimento tão elevado que é a sua palavra, Senhor. Quebranta-nos, Senhor, que haja quebrantamento essa noite, que todos nós, Senhor, venhamos estar atentos à sua voz, que as mentes e os corações sejam levados cativos à obediência da sua palavra, que o seu Espírito se apodere desse salão, que o seu temor se apodere desse salão, e que toda força contrária seja repreendida, em nome de Jesus, para louvor do seu nome. Amém e amém. Trazendo essa mensagem, essas mensagens de correção, de disciplina, de juízo, estamos mostrando através delas que a porta é estreita, a entrada para o cristianismo, para o reino, a integração do corpo de Cristo é estreito, apertado, e o caminho também é estreito, não só a porta, a entrada para o cristianismo, mas o caminho, a conduta, o dia a dia cristão também é apertado. E nós entendemos isso quando ele disse, Mateus: aquele que quiser me seguir, ser meu discípulo, se tornar cristão, converter-se, ser salvo, entrar um dia no céu, aquele que quiser fazer isso, deve negar a si mesmo, sua vontade e a vida nesse mundo, tomar a sua cruz e me seguir. Porque quem quiser achar a sua vida, vivê-la para esse mundo, perdê-la, vai para o inferno, viverá uma vida de 60, 70 anos. Mas quem por amor de mim perder a sua vida, deixar o mundo, a vontade da carne, acha lá no céu, na eternidade. Então o cristianismo é um cristianismo de porta estreita, caminho estreito, cruz pesada, renúncia, é um caminho de abnegação. Não é essa declaração de Jesus, ela não tem nada a ver com o evangelho
professado, exposto, anunciado agora pela igreja contemporânea, pela igreja moderna. Isso aí é antibíblico, isso aí é cultural, social, tradicional. Biblicamente, não existe porta larga, vida fácil. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de agradar a um e desagradar a outro. Você não pode servir a Cristo e a Mamon. Mas hoje estamos servindo a Cristo e a Mamon, Dagon, Baal, Belial, né? Todos os deuses que suprem as áreas carnais do homem. E a igreja tem colocado o altar, tirado o Senhor Yahvé, Jeová, porque o Senhor Yahvé, Jeová, ele exige disciplina para servi-lo. Porta estreita, cruz. Como isso não é bem aceito pela impiedade do mundo, não, fazendo assim, não trazendo status para a igreja, crescimento, removeram do altar Yahvé e colocaram Dagon, Baal, Mamon, Belial, os deuses que satisfazem a exigência mundana. Dagon, o deus dos filisteus, o deus dos nossos inimigos. O mundo entrando na igreja, mundanismo na igreja. Mamon, deus das riquezas, a prosperidade, o culto ao dinheiro, o culto à riqueza, o espiritual vinculado ao material. E Baal, o deus da fertilidade, né? Depravação, imoralidade, fornicação, adultério, adentrando as portas da igreja, libertinagem. É isso que a igreja contemporânea está adorando. São esses deuses. O Senhor dos exércitos, o Senhor Jeová, foi retirado por causa da essência da sua verdade, que é cruz. Né? Nós mesmo lidamos com o irmão que diz: pastor, o que tem eu batizar? Só 3, 4 cigarrinhos, o que tem? Nessa igreja você se batiza, de Baal, Dagon e Mamon. Na igreja do Senhor Jeová, você não se batiza, você não se integra. Mas eu não entendo por que tem que viver assim, sabe? Por que não pode curtir um pouquinho a vida? E tá. Na igreja que tem Dagon, Mamon e Baal, você pode. Na que tem Yahvé, você e as suas paixões têm que ser crucificadas. Não tem argumento com Deus. O que está em Cristo, nova criatura, novo, um outro ser, uma outra estrutura moral, psicológica, mental e espiritual. Ele não foi melhorado quando foi para a igreja, ele foi transformado. O que é transformação? Metamorfose. O que é metamorfose? Uma lagarta rastejante, mucosa, cilíndrica, entra num casulo. O que ela sai? Uma borboleta com asas, um animal voador colorido. É totalmente diferente do que ela era. A lagarta não entrou no casulo e ficou marrom, criou 2 anteninhas, mudou a cor. Não, ela se transformou 100% em outro animal. A conversão é isso. Você era mucoso, rastejante, repugnante, e você, pela conversão, se transformou em algo colorido, vivo, diferente. Então, se você vai para a igreja e melhora só, se você ajunta um conduto de você ajunta um conjunto de regras e normas, você melhorou, mas você não foi transformado. O que é ser transformado? Eu adorava aquilo, pecar. Hoje eu odeio. Eu odiava fazer o bem. Hoje eu amo. Entendeu? Abominação da luxúria, do pecado, das coisas da terra. E se isso não ocorreu, não é transformação. Você não pode servir Jeová. E a palavra, ela é trazida para nós dessa forma: disciplina, exortação, que é a pura verdade, que é a essência do evangelho. E só que traz a nós, porque nós somos o composto, nós somos regenerados, porém vivemos num corpo de pecado. Então a nossa consciência luta conosco, e nós temos uma certa resistência com
com esse evangelho de cruz. Correto? Não pode fazer isso, tem que matar isso, tem que viver para aquilo outro. Enfim, eu passei a ser um escravo, verdade? Porque Paulo diz: eu, Paulo, escravo de Cristo. Aquilo do que alguém se sujeita, do tal se torna escravo. Você se sujeita ao cigarro, você é escravo do cigarro. Você se sujeita ao álcool, você é escravo. Olha para aquele copinho de álcool, aquela coisinha. Ele é teu senhor, ele te manda. Olha aquele objeto de nicotina que deve pesar 3, 4, 5 gramas. Aquilo é teu senhor, você obedece às ordens dele. Ele dita seu temperamento. Ó, você está nervoso, me use. Você usa. Ó, você precisa de mim para dormir. Ele manda em você. A pornografia, eu preciso de refúgio, preciso me alimentar, eu preciso me preencher. Eu sou escravo da pornografia, sites, vídeos, etc, etc, para saciar, porque eu me sujeito à pornografia, sou escravo dela. Do dinheiro, da vaidade, eu só consigo ser suprida mediante a aquisição de bens. Eles ditam, eles são o termômetro da minha vida, são o termômetro da minha área emocional. Então eu sou escravo da matéria, do dinheiro. E se alguém se sujeita ao pecado, do tal se torna servo, se faz escravo do pecado. O pecado é o seu senhor. O que é o pecado? É a iniquidade, a transgressão da lei de Deus, a rebeldia contra Deus. Ele se sujeita, então ele é um rebelde por natureza, filho da ira. E se você se sujeita a Cristo, se faz escravo dele. Você então se torna escravo de Cristo. Agora me diz, você prefere ser escravo do mundo, do álcool, do cigarro, da pornografia, da luxúria, da vaidade, do dinheiro, de Satanás, que é o príncipe desse sistema, e todos que adoram o sistema estão adorando indireta ou diretamente a Lúcifer? Ou você prefere ser escravo da cruz de Cristo, escravo de um reino celeste, escravo daquele que é o doador da vida eterna? Então é por isso que a palavra é pregada. Ela é pregada de uma maneira a qual nós temos que nos sujeitar, nos tornando escravos, só que os escravos da liberdade. Você entende isso? Escravos da liberdade, porque quando somos tomados por Cristo, somos libertos do pecado, libertos de Satanás e libertos desse mundo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então a escravidão em Cristo é liberdade. Isso é tremendo. Então essa palavra vem hostil, de juízo, profunda, a mesma mensagem que John Wesley pregava, a mesma mensagem que Jonathan Edwards pregava. Se você ler a biografia, o sermão dos mais famosos: pecadores nas mãos de um Deus irado. Jonathan Edwards, antes de pregar esse sermão, 3 noites não dormiu, por 3 noites e dias não comeu, rogar a Deus: dá-me a Nova Inglaterra. Quando subiu ao púlpito para pregar, pessoas disseram: o semblante dele parece de um anjo. Quando ele começou a falar, a convicção tomou o auditório. Então aquele homem pregando: vocês são pecadores, vocês estão nas mãos de um Deus irado, vocês estão a um passo do abismo. Quem impede vocês de ser jogado lá? Vocês estão ao bel prazer de Deus. Ele está com vocês e Ele decide jogá-los ou não. O teor daquele sermão foi tão profundo, que algumas pessoas se agarraram nas cadeiras, achando que iam ser engolidas vivas para o inferno. O teor foi se estendendo de tal maneira que um dos homens se levantou e foi ao púlpito: Senhor Edwards, pare, não vamos suportar, Senhor Edwards. Ele estava proclamando o juízo de Deus àqueles pecadores.
Ele não estava pregando o Deus da igreja neopentecostal, o Deus da prosperidade, da bênção, do amor. Ele estava pregando o Deus do juízo, um Deus que se ira todos os dias, um Deus que já afiou e desembainhou a sua espada, um Deus que Salmo 7 diz que se o ímpio não se converter, ele vai condená-lo. Essa é a mensagem. Quando Cristo veio à terra pregar, qual foi seu primeiro sermão? Alguém se lembra? Qual foi o seu primeiro sermão? 30 anos de preparação. Quando ele vai pregar, ele diz: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado sobre vós. Arrependei-vos por quê? A ira vindoura está vindo. A espada foi tirada da bainha. Arrependei-vos. Arrepender do que? E se eu não arrepender? Um Deus irado irá decapitá-los. É o que ele está dizendo. E essa mensagem muitas vezes nos traz rejeição. É duro essa mensagem. Eu não consigo obedecer os mandamentos com essa ótica, com esse prisma. Eu não consigo me submeter a um evangelho que é ensinado dessa maneira, de renúncia, amor ao próximo. Enfim, eu não vivo para mim. Eu vivo para a igreja, para o próximo, para Cristo, para a palavra, e não vivo para mim. Esse evangelho é indigesto. Eu não consigo obedecê-lo, não consigo reconhecê-lo, não consigo me submeter a ele. Por isso que as pessoas rejeitam o juízo de Deus, a ira de Deus, a justiça. Por isso que as pessoas rejeitam a porta estreita, a cruz. E eles estão optando para a igreja de porta larga, de facilidades, a igreja mundana, que professa Jesus com os lábios, mas o coração está longe dele. Porque eles rejeitam e não querem submeter. Acham pesado. Tem pessoas, escute, que para eles o cristianismo é um fardo. Tem algumas pessoas que estão condenadas a serem salvas. Tem umas pessoas que vêm para a igreja, não se desviam, não vão embora com medo do inferno, mas são sempre tristes, enfadadas, cabisbaixas. Por quê? Porque elas estão carregando um fardo, que é o evangelho. Elas estão condenadas a serem salvas. Para elas o evangelho é um fardo. Para elas, ser cristão é uma condenação. Não tem alegria, não pode fazer nada, tem que carregar esse fardo. Então algumas se sentem assim, escravas, presas, condenadas, carregando, e vivem em tristeza, em decepção, não desviam, não saem, tem medo do inferno, ou porque não tem para onde ir, ou porque são as coitadas, mas na verdade não estão contentes com esse evangelho. Isso ocorre conosco. Ocorre quando foi pregado ontem à noite, quando foi pregado hoje de manhã. Só que hoje eu vou ensinar por que ocorre isso. E o que você precisa saber para não ocorrer. Presta muita atenção. As pessoas só rejeitam a cruz de Cristo. As pessoas só acham a Bíblia e os mandamentos pesados. As pessoas só fogem desse evangelho e se sentem oprimidas por vivê-lo, porque não conhecem ele na totalidade, porque não conhecem o caráter e os atributos de Deus, porque não conhecem toda a revelação do evangelho, porque não conhecem a misericórdia de Deus e a graça. Porque se você conhecer a misericórdia e a graça, o evangelho vai ser a coisa mais doce da sua vida. Se você conhecer a graça e a misericórdia, o evangelho será a coisa mais leve da sua vida. Se você conhecer a misericórdia e a graça, os mandamentos não te serão mais pesados. Se você conhecer a graça e a misericórdia, você não terá dificuldade alguma de obedecer qualquer que seja o mandamento bíblico. Você desfrutará do evangelho. Você desfrutará, terá prazer de ser cristão. Você verá a dádiva que foi você se converter.
Você não terá dificuldade de atentar aquele ou aquele outro mandamento, essa ou aquela área, todas você entregará para Cristo, se você conhecer a graça e a misericórdia. E é sobre isso que vamos falar, misericórdia e graça. O que é misericórdia? E são dois atributos de Deus. Deus é misericordioso e gracioso. Esses dois atributos estão inseridos no caráter de Deus. Ele é um Deus de misericórdia e um Deus de graça. O que é misericórdia? Misericórdia é ter compaixão de alguém, é se condoer por alguém. Misericórdia é prestar socorro a alguém. Misericórdia é trazer alívio a alguém. Misericórdia é poupar alguém do sofrimento. Isso é misericórdia. Na Idade Média, na época das cruzadas, os cavaleiros que travavam aquelas batalhas épicas, com espadas, machados, escudos, lanças, tacapes. Havia aquela batalha campal, e centenas e milhares batalhavam. Os cavaleiros mongóis, os bizantinos, da ordem de Alcântara, os cavaleiros teutônicos, da era medieval, quando se travavam luta, se mutilavam, cortavam pedaços, e quando a guerra terminava, eles não morriam. Alguns não morriam, estavam mutilados, pernas, braços, pedaços do estômago para fora, e aflitos ali. Demoraria dias para eles morrerem ainda depois da batalha, porém estavam jogados aos abutres. Só que esses cavaleiros portavam um punhal afiadíssimo, pequeno, e eles colocaram o nome nesse punhal de misericórdia. O que eles faziam? Quando eles venciam a batalha e viam o sofrimento do seu oponente, mutilado, já perdido, eles cravavam aquele punhal no coração, matavam. Só que aquele ato não era para exterminar a vida do cavaleiro derrotado, era misericórdia. Ele estava aliviando a dor. Era um ato de nobreza, aliviando a dor do seu oponente. Estava poupando ele de sofrimento. Estava se condoendo, tendo compaixão dele. E tinha cravando-lhe o punhal, chamado misericórdia, aliviando o sofrimento dele. E por que precisamos da misericórdia? Deus é um Deus de misericórdia. Porque a Bíblia diz que nós fomos concebidos no pecado. Davi diz: a minha mãe em pecado me gerou. E a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram, vieram de um ventre de pecado. O homem nasce em pecado, e destituídos da glória de Deus estão. Todos pecaram. A Bíblia diz também que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. O prêmio para quem peca é o juízo. O pagamento para quem peca é o juízo. O salário, a retribuição, o pagamento de quem peca é a condenação, é o juízo. E Hebreus 2:2 diz que toda transgressão recebeu justo castigo. Todo pecado receberá castigo justo. É justo o pecador ser condenado. O pecador não é condenado injustamente, nem na inocência. Ele é um quebrador da lei, um transgressor, um pecador, um iníquo. Então toda transgressão, todo pecado recebe justo, merecido castigo. Concorda? Qual é esse castigo?
o juízo final, a condenação nesse juízo, a ir ao inferno, ao lago de fogo, que arde como enxofre. Então, todos os pecadores merecem ser lançados no lago de fogo, porque toda transgressão merece justo castigo. Quem são os pecadores? Todos pecaram, todos os homens nascidos de mulher, todos, de Adão até a presente era, todos pecaram, destituídos, separados da glória de Deus estão. O salário, a retribuição para quem faz tal ato, a morte, o juízo, e o justo castigo para o pecador, o inferno, a condenação. Então é isso que nós merecemos. Só que aí entra em ação a misericórdia. O que é misericórdia? Poupar o castigo, trazer alívio para o castigado, ter compaixão do condenado. Passamos ali nos Estados Unidos da América, no corredor da morte, 15 crianças estranguladas, cadeira de morte de 15 dias, 12 estupros, cadeira elétrica de 15 dias, 12 estupros, câmara de gás daqui 60, 35 assassinatos a queima-roupa, daqui 80 dias, injeção letal. É justo você ir para o inferno? É justo você ser condenado? Claro que é, matei 60 pessoas. É justo o castigo. Está lá, pela transgressão. Aí passa o juiz, estou com compaixão de você, estou me condoendo de você, estou sentindo a sua dor. Misericórdia é só sentir o alívio, é sentir o peso, ter compaixão. E misericórdia é um atributo que Deus tem. Deus é misericordioso. Lamentação de Jeremias. E o que Deus faz, sabendo que você merece o inferno? Como que Deus vê, dizendo, é justo você ir, você é um pecador, um serial sinner, pecador em série, você merece o inferno, você merece ir para lá, é justo você ir. O salário, o pagamento, segundo a lei perfeita de Deus, é o inferno. Deus olha para você com misericórdia e se compadece. Você está condenado, se condói pelo seu juízo, sente a dor pela sua condenação. E sabe o que ele faz? Entra no corredor da morte, do inferno, do pecado, e diz, você é condenado merecidamente por seus inúmeros delitos, sai da cadeia, eu não vou te matar. Isso é misericórdia. Isso é o que Deus fez por nós. Nós merecíamos o inferno, Ele não levou. Merecíamos a morte eterna, Ele não matou. Merecíamos sofrer, ser punidos pelos nossos inúmeros delitos hediondos. O que Deus fez? Deus é um Deus de misericórdia. Ele fala, por que então que nós nos fomos consumidos? Porque, olha só, a palavra diz que em pecado concebeu minha mãe, nasci do ventre dela. Então você já devia sair do ventre e já ir para o inferno. Você já devia sair do ventre morto, já devia sair do ventre condenado. E por que Ele não te mata se você merece? Por que você não está ardendo no inferno agora se você merece? Por que toda transgressão tem justo castigo? Então é justo você receber o castigo. E por que você não recebeu? Lamentações 3:22. A misericórdia do Senhor, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor, a compaixão, o condoer de Deus, o retirar o retirar o sofrimento, o trazer alívio, o poupar de Deus, é a causa de não sermos consumidos. Entendeu?
câmara de gás, cadeira elétrica, injeção letal. Você estava em alguma daquelas salas. 30 meninos, 15 crianças, 40 pessoas, todos aqueles delitos você cometeu, sim. Qual a pena? Fulmina, fuzila, condena. Jesus foi lá naquele corredor, abre essa cela, essa outra, solta-os, eu vou os poupar, eu tenho compaixão deles, eu vou retirar deles o sofrimento, eu não vou condená-los. Por quê? Porque eu sou misericordioso, e essa é a causa, a razão de eu não enviar o meu povo ao inferno. Segundo, graça, outro atributo de Deus. Primeiro, a misericórdia. O que é a misericórdia? Não dar a nós o que nós merecemos. Misericórdia se resume: Deus não nos dá o que merecemos. Nós merecemos o castigo, é justo. Ele não dá. Isso é misericórdia. Ele não nos mata, nós merecemos morrer. Ele não mata. Ele não dá o que merecemos. Merecemos arder no inferno. Ele não deixa arder. Ele não nos dá o que merecemos. Agora, graça. As religiões têm fé, as religiões têm paz, as religiões têm amor, as religiões têm até misericórdia, as religiões têm perdão. Agora só o Evangelho tem a graça. Só o Evangelho. A graça é a palavra, é a ação de Deus ímpar, una, que só o Evangelho de Jesus Cristo tem. O que é a graça? A misericórdia é um atributo de Deus. Deus é misericordioso. A graça também é um atributo. Deus é um Deus gracioso. Favor imerecido. Benefícios que nós recebemos sem merecer. Isso é graça. O prefeito organiza um evento para 100 pessoas em um hotel. Elas ficarão hospedadas no hotel, almoçarão, jantarão e ganharão roupas de graça. O que significa isso? Elas vão comer, se vestir, ficarem hospedadas sem pagar nada por isso. Elas não merecem comer, porque não trabalharam e não pagaram a comida. Elas não merecem se vestir, porque não trabalham e não compraram vestimento. Não merecem ficar hospedadas. Mas alguém trabalhou por elas. Alguém pagou para elas comerem. Alguém pagou para elas ficarem hospedadas. E elas comeram, se vestiram e dormiram de graça. Não fizeram esforço nenhum para receber. Não mereciam receber. Não trabalharam para receber. Mas receberam graça. Isso é graça. E ele também manifesta a graça sobre nós. Manifesta a primeira misericórdia. Não dar o que merecemos. Agora manifesta a graça. Dar a nós o que nós não merecemos. O que ele nos dá? Benefícios que não merecemos. Perdão, não merecemos, ele concede. Amor, não merecemos, ele concede. Saúde, não merecemos, ele concede. Respostas de oração, não merecemos, ele concede. Ser usado no ministério, dons espirituais, ganhar almas, pregar, nós não merecemos, mas ele concede. Oxigênio para respirar, graça de Deus. O diploma que você tem, graça de Deus. O trabalho que você tem, os filhos, a condição financeira, graça de Deus. Nós não merecemos. E o mais importante, ir ao céu, nós não merecemos. E por que nós vamos ao céu? Alguém pagou para nós irmos.
Alguém trabalhou em nosso lugar. Alguém fez algo para que mereçamos. Isso é graça. Primeiro, misericórdia. O que é misericórdia? Trazer alívio, poupar, se condoer, tirar o sofrimento, não dar aquilo que sofre. Deus é um Deus de misericórdia. Nós, por nossos pecados, merecíamos ser punidos. Então Ele não dá o que é justo e merecido. E Ele manifesta a misericórdia sobre nós. Estamos debaixo da sua misericórdia. Sabe por que você está vivo hoje? Porque a misericórdia se renovou essa manhã. Novas são a cada manhã. Então você não foi consumido. Não dá o que merecemos. Graça, trazer benefícios e a salvação. Não há mérito em nós para ser salvo. Não há bondade, obra, não há atributo suficiente que nos permita entrar no céu. Então Ele nos deixa entrar de graça, nos dá o que não merecemos. E se nós entendermos isso, nós nunca mais deixaremos de obedecê-lo, nem rejeitaremos o Evangelho. E esses dois atributos de Deus, essas duas dádivas, se manifestaram na vida de Mefibosete, que é o que está descrito em 2 Samuel, capítulo 9, que eu creio que você não fechou e está aí aberto. Quantos estão entendendo, diz amém. Quantos estão gostando, diz amém. Vou chegar lá no óleo, fica tranquilo, nem que for uma gota eu jogo hoje. Depende, se for fervendo, né? Mas, aleluia. Primeiro esboço já foi. Segundo Samuel 9, a graça e a misericórdia são manifestadas na vida de Mefibosete. Quem é Mefibosete? Olhe para mim. Mefibosete era filho de Jonatas, neto de Saul, rei de Israel, a qual perseguia Davi. Deus manifesta na vida de Mefibosete a graça e a misericórdia. E nós vamos poder ver claramente no texto de Samuel como Deus nos trata com amor, com bondade, o zelo que Ele tem por nós, o amor incondicional, e como Ele manifesta claramente na nossa vida, através de Mefibosete, a misericórdia e a graça. Vamos começar pela misericórdia. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul? O que aconteceu aqui? Saul, que era o rei antes de Israel, aqui Davi tinha subido no trono. Davi tinha sido proclamado, declarado o rei, o novo rei de Israel. Saul tinha sido morto, e Jonatas em batalha, Saul se lança em cima de uma espada, e perde o trono, perde o reinado. Então Davi se apodera do trono. Segundo a lei oriental, quando um novo rei subia no trono, ele deveria exterminar todos os outros descendentes do rei antigo. Não poderia ficar vivo ninguém da família do último rei. Teria que ser exterminado filhos, netos, teriam que ser exterminados mulheres do rei antigo, para que o rei subisse no poder. Então enterrar, destituir, executar, limpar da memória da terra a família do rei antigo. E Mefibosete era o único descendente dessa família. Mefibosete então tinha com ele que ele estava sendo procurado para ser executado.
E o novo rei sobe no poder. Esse rei aqui tipifica Jesus. Jesus estabelecendo o seu trono. Jesus entrando no poder. Quando Jesus começou o seu reinado? Quando ele entra em Jerusalém, na entrada triunfal, então eles o aclamam rei de Israel, rei dos judeus, Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Mas para ser um rei total, ele tinha que ser rei dos reis, senhor dos senhores, rei também dos gentios. E aonde ele estabelece o seu trono? Quando ele morre na cruz do Calvário. Ele então se torna luz para os gentios, rei dos reis e senhor dos senhores. Mas ele tinha que aniquilar o rei antigo e todos os seus descendentes. Quando ele é crucificado, ele triunfa em si mesmo na cruz do Calvário e expõe publicamente principados e potestades. Ele os vence e os aniquila na cruz. Então ele toma a chave do inferno e da morte, e o reino é dado a ele. Ele é o Senhor do universo, o Senhor da terra, e destitui o império de Satanás, o reinado de Satanás e toda a sua hierarquia. Ele entra no poder, assim como Davi. Só que Davi ainda pergunta: sobrou alguém? Sobrou. Para eu subir no poder, tem que ser destituído todos. Quem que sobrou? Se Jesus aniquilou Satanás e todos os demônios, sobrar alguém da descendência deles. Quem? Disse o Senhor. Os homens, os seres humanos, as pessoas, são descendentes, são da hierarquia, são da genealogia de Satanás. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós éramos filhos da ira, andávamos segundo o curso do príncipe das potestades do ar, o servíamos. E 1 João vai mais longe: quem comete pecado é do diabo, nisto são manifestados os filhos de Deus e os filhos do diabo. Sobrou os homens. Davi pergunta: sobrou alguém? Sobrou. Quem? Mefibosete. Ele é descendente de Saul. Ele fazia parte do reinado antigo. Como que ele é? Coxo dos dois pés, aleijado. Da mesma maneira, quem ainda está na terra depois que eu destituí Lúcifer e os demônios? Sobrou alguém ainda da descendência dele? Os filhos da ira. Como eles são? Coxos, pecadores, débeis, repugnantes, cheios de malícia, inimigos de Deus. São da descendência adâmica, quebradores da lei, profanos, imorais, coxos, debilitados, cancerosos, cheios do vírus. Sobrou ele. E onde ele está? Ele está em Lodebar. Ele está em Lodebar. O que é Lodebar? Ficava a quilômetros de onde Davi está. É uma cidade escondida, deserta. Onde estão esses homens? Pergunta Jesus. Estão longe de Deus, afastados da sua lei, afastados do seu propósito, escondidos. Como é a característica do lugar? Deserto.
estão escondidos, perdidos, isolados no mundo, esse deserto. Assim como ele estava escondido. E por que Mefibosete está escondido? Porque Mefibosete conhece a lei. E a lei diz que se o integrante estiver vivo, o rei, para se apoderar, tem que executá-lo. Então Mefibosete estava com medo do juízo do rei, porque ele conhecia a regra, a lei, que dizia que ele deveria ser exterminado por ser da descendência do rei antigo. A mesma coisa, quando a lei de Deus é apresentada a nós, a palavra diz: não conhecendo a lei, eu não conhecia o pecado, mas conhecendo eu a lei, eu conheci e soube o que era pecado. Quando a palavra nos é revelada, aí nós olhamos para nós, a palavra como espelho que revela quem nós somos. Então quando estava escrito, não cobiçarás, e eu cobicei, o pecado se despertou em mim. Então eu vi o quanto eu era repugnante, reprovável. Eu olhei a lei de Deus e vi que eu quebrava ela toda. Eu mentia, roubava, adulterava, prostituía, eu odiava, era perverso, orgulhoso, soberbo, fraco, porque a lei me revelou, e a lei me mostrou que eu era transgressor dela, que eu não conseguia cumprir. Então eu fugi com medo de Deus, porque os descendentes, aqueles que descendiam do rei antigo, teriam que ser mortos. E eu era descendente do filho da ira, do transgressor por natureza, Satanás. E todos os transgressores, segundo a lei, têm que ser mortos. Então Mefibosete se esconde, se isola, longe da presença do rei, porque este rei vai me castigar. A lei dele diz que eu tenho que ser morto. Eu vou me esconder, fugir da sua presença, me isolar nesse deserto, vou me integrar ao mundo. A mesma coisa, a lei nos condena. Quando os mandamentos nos são revelados, quando o decálogo foi revelado: não matarás, não adulterarás, não dirá falso testemunho, não cobiçará a mulher do próximo. Eu vi que eu matava, que eu roubava, que eu mentia, que eu cobiçava. E mesmo que eu quebrasse um só princípio da lei, segundo a própria lei, eu me fazia transgressor de toda ela. Então Mefibosete se declarava culpado, sentenciado, procurado. Era isso. Era isso. Mas Davi disse: onde que ele está? Lodebar. Traga-o, encontre-o, traga a mim, eu o quero na minha presença. Você não tem ideia o que era o homem antes da queda, Adão, e depois o que se tornou Adão depois da queda. O homem era moralmente perfeito, o homem era reto, justo, limpo. Você não sabe o que o pecado causou, fez o homem se transformar num monstro, capaz dos crimes mais hediondos, capaz das chocarrices, pavoices, das piores concupiscências que você não tem ideia. O homem é um assassino por natureza, perverso, bandido, não há bondade alguma no homem. Jesus disse: por que me chama bom? Ninguém é bom. Jesus disse: por que vocês, sendo maus, ainda conseguem dar coisa para os seus filhos? Ninguém é bom. Degradou, corrompeu,
desvirtuou, desfigurou. Você não tem ideia, você não tem bom costume, você não é bom, não há bondade no homem. Paulo diz: não habita bem algum em mim, isto é, na minha carne, não há benefício, não há nada. Tudo que é em mim é vil, é corrupto, é hediondo, é mau, é perverso, é tenebroso, é estranho, é nocivo, é ruim. Isso a queda fez com o homem. Por isso você vê toda essa criminalidade e esses atos que a cada dia aumentam o teor, essas atrocidades, e não diga que você não seria capaz. Todos nós somos capazes, porque o fermento, a infecção chamado pecado entrou em nós. Manda trazer Mefibosete. Vai a Ziba, o tutor de Mefibosete, o governante, o mordomo de Mefibosete, traz a ele a minha presença. Mefibosete, morrendo de medo, ele me achou. Eu vou ser executado pelos crimes do meu pai, pelos crimes, pela minha descendência, pelo fato de eu ser coxo, pecado. Ai, acabou para mim o único descendente. Ele viu o estado de Mefibosete e ele disse para Mefibosete: Mefibosete, não temas. Não temas, porque eu, Davi, usarei de misericórdia para com você. Mefibosete, como é que é? O Senhor não vai me matar? Não. O Senhor não vai me condenar, Davi? Não. O Senhor não vai me decapitar? Não. Mas eu mereço, Davi. Eu sou neto de Saul, teu inimigo. Eu sou da descendência do seu inimigo, o rei que você destituiu. Eu sou coxo de ambos pés, imprestável, execrável. Eu mereço ser exterminado, não presto para nada. Mas Mefibosete, eu não vou te matar. Eu te procurei, Mefibosete. Eu te encontrei, Mefibosete. Peguei você nos seus delitos, Mefibosete, para te poupar, Mefibosete, para aliviar sua dor, Mefibosete, para não te condenar, ainda que você merecia. Assim o Filho do Homem nos encontrou. Jesus, quando se encarnou, veio e disse a mim e a você, pecadores nocivos: eu não vim julgar vocês, eu vim usar de misericórdia, eu vim salvá-los. Poupa ele. Ele nos poupou. Não vou dar o que vocês merecem. Por quê? Porque a misericórdia é a causa de vocês não serem consumidos. Vocês merecem. Ponha isso na sua cabeça. Você merece o lago de fogo. Mas ele não veio dar. Ele veio poupar você. Então ele está dizendo para você: não temas, não tenha medo, não fique aflito, usarei de misericórdia, pouparei vocês, não mandarei vocês. Vocês mereciam estar debaixo de um caminhão com os miolos para fora, mereciam estar numa cadeira de roda, mereciam estar paralisados, mereciam sofrer câncer e todas as moléstias, mereciam o inferno, a droga, o crack, mereciam toda a maldade por nossos delitos diários. Gente do céu, nós cometemos tanto pecado, erramos tanto, merecíamos estar na escória, mas a misericórdia não permite. Ele não dá o que plantamos esses pecados e ele nos poupa. Imagina Mefibosete, coxo,
neto de Saul, segundo a lei, tem que ser exterminado. Usarei de misericórdia. Vê você lá, o palácio real do céu, o eterno sentado. Entra você lá, coxo, sujo, imprestável, com uma lista de pecados, pensando: eu vou ser morto. Deus olha para nós: não, meu filho, usarei de misericórdia com você. Foi isso que ele fez com Mefibosete. Agora ele vai manifestar a graça. Não temas, porque usarei de beneficência, de misericórdia, por amor de Jonas teu pai. Te restituirei todas as terras de Saul teu pai. Como é que é? O Senhor vai me poupar, o Senhor não vai me condenar, e ainda vai me beneficiar. É isso mesmo que você está ouvindo, Mefibosete. Serial killer, no corredor da morte, condenado a cadeira elétrica, a forca, a guilhotina, a injeção letal, câmara de gás, ou prisão perpétua, condenado. É justo você ir. O juiz entra: pode soltar, não vamos matar não, eu vou poupá-lo. Pega as roupas dele. Ai, que juiz bom. Nossa. A hora que ele está embora: não, espera aí meu filho, falta alguma coisa ainda. O quê? Vou te dar 100 mil reais, porque você faz tempo que não trabalha, está desempregado, para você recomeçar a sua vida. O senhor não vai me matar, um bandido assassino como eu, e ainda vai me dar 100 mil para eu reconstruir a minha vida? Sim, meu querido. Mas eu não mereço esse dinheiro. Eu não trabalhei para ter ele. Eu não fiz nada. Sim, mas é de graça. Eu estou dando do meu bolso. Peguei parte dos meus honorários, separei e dei para você. Eu trabalhei, é mérito meu, mas eu vou dar a você, assassino. Pode ir. Foi isso que Davi fez com Mefibosete. Foi isso que ele fez. E é isso que Deus faz conosco. Primeiro mostra misericórdia, não dá o que merecemos, não nos condena, nos absolve. Depois demonstra a graça, dá a nós o que nós não merecemos: bênçãos, oportunidades, paz, felicidade, amor, perdão. Concede a nós recursos, benefícios, respostas de oração, milagres. Deus opera em nós, Deus dá a nós, sem termos feito algo, sem termos pago o preço, sem merecer aquilo. Olha a prova. Ele diz assim: então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para ele como um cão morto? Mefibosete responde assim, o presente dele: o senhor vai restituir, me dar as terras? Mas eu sou um cão morto, Davi. Eu sou coxo. Eu não posso trabalhar. Eu não mereço isso, Davi. Não tem atributo algum em mim para merecer isso. Que você quer dar algo para mim, para um cão morto? Por que você está olhando para mim, pecador, corrupto, ruim, sem força, sem característica benéfica alguma? Não tenho valor. Eu não paguei por isso, Davi.
Mefibosete está dizendo: eu não mereço seus benefícios, Davi. Eu não mereço as riquezas, a fazenda, o conforto. Eu não mereço. Eu sou um pobre cão morto. E Davi disse: pois é, mas eu vou te dar assim mesmo, sem merecer. Depois disse assim: trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, e você, Mefibosete, e seus filhos, recolherás o fruto. Como é que é? Alguém vai trabalhar e você vai receber, Mefibosete. Alguém vai trabalhar e você vai receber de graça. Olha a graça na vida de Mefibosete. Alguém vai pagar o preço, alguém vai suar, alguém vai pagar a dívida, alguém vai conquistar e vai lhe dar, sem você fazer esforço ou trabalho nenhum. A mesma coisa, meu irmão, Paulo disse: pela graça sou o que sou. Olha o apóstolo Paulo, meu irmão, 13 epístolas escritas, um fenômeno ministerial, um homem que tinha quase todos os dons do Espírito, se não todos, um homem que tinha um dos caráteres mais irrepreensíveis da palavra, um homem que foi o maior ganhador de almas da história e será até a consumação dos séculos. Como Paulo conseguiu ser esse estupendo obreiro? Pela graça. Pela graça eu sou o que sou, tenho o que tenho, faço o que faço. O que é isso? Alguém pagou o preço, trabalhou, se esforçou e deu a minha dádiva. Eu não mereço pregar, não tenho mérito para ganhar um continente, não tenho mérito para ganhar uma alma, não tenho atributo para expor o evangelho, para manifestar os milagres de Deus, mas pelo preço que alguém pagou, pelo mérito de outra pessoa, porque alguém trabalhou por mim e me deu, eu faço graça. Graça. Vamos trabalhar e você vai comer. Eu vou te satisfazer, Mefibosete. Escute isso aqui. Eu vou te realizar, Mefibosete. Eu vou te completar, Mefibosete. Eu vou te preencher. Eu vou satisfazer seu desejo, Mefibosete. Vou te alimentar. Vou te suprir, Mefibosete. Sem você trabalhar. Sem você merecer. Olha, Deus nos preenche, nos completa, nos vivifica, estando nós mortos nas nossas ofensas, nos outorga dons, nos abre portas, nos regenera, nos dá uma imagem moral, nos dá uma identidade, nos levanta, nos limpa, nos cura, nos recompõe, nos reconstrói, nos perdoa, nos ergue e nos honra, nos dá honra. Ele ergue, pega, levanta o pobre do monturo, do esterco, do cocô. Ele toma de lá e o ergue e o faz assentar com os príncipes, sem merecermos, sem atributo nosso, sem força alguma. Isso é graça. E último, e Ziba disse ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei mandar a seu servo, assim fará. Porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. Agora, Mefibosete, eu vou te colocar na mesa, e você vai comer nessa mesa. Que mesa é essa? A mesa de Abraão. Como os filhos do rei. Onde os filhos do rei estão? Sentados ao lado de Abraão. Onde Abraão está agora? No céu. Mefibosete, eu vou dar uma patente real para você.
Mefibosete, você sentará na mesma mesa que eu sento, morará na mesma casa que eu moro, e terá a minha filiação a partir de agora, Mefibosete. O que Deus está dizendo para nós? Vocês irão ao céu, à casa de Deus, sentarão na mesa, terão comunhão com Ele e terão a sua filiação quando os vossos corpos forem glorificados no céu. Resultado final? Mefibosete, a bênção maior não são os benefícios que eu te dei aqui, é você ter agora a filiação, se integrar à minha família, sentar na minha mesa. Você tem meu sangue, Mefibosete? Não. Então não pode ser meu filho. Você tem meu parentesco? Não. Você merece estar aqui? Não. Mas eu vou te colocar sem você merecer. A mesma coisa. A promessa não era nem para nós, era para os judeus. Nós somos jambuzeiros bravos, enxertados na oliveira verdadeira. Ele veio para os seus e os seus não receberam, os judeus. Mas todos quantos receberam pela fé, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus, que não nasceram nem da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, mas de Deus. A maior dádiva é a salvação, a vida eterna, a entrada no céu, na casa de Deus, no tempo, na dimensão que se chama eternidade, a perfeição, onde o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem penetrou no coração do homem. Deus nos dá a entrada para o céu de graça. O que significa? Ir para o céu. Você merece? Não, mas Ele te leva. Mostrou a misericórdia em Mefibosete, capturando, tendo ele a escrita, a sentença de condenação. Descendência de Saul merece a morte, mas Davi disse: usarei de misericórdia, não o matarei. E depois, pegando um condenado e abençoando, lhe enchendo de riquezas e fazendo sentar na sua mesa, dando a ele algo que não merece, só alguém da família real. Então Mefibosete foi coberto de graça e de misericórdia. Agora onde que eu quero chegar? Presta muita atenção, agora eu desfecho. Quem pagou a sentença de Mefibosete? Ele tinha uma dívida, alguém tinha que pagar. Quem deu os benefícios para Mefibosete? Alguém teve que trabalhar para dar a ele o direito. Por amor de Jonatas, teu pai, que fez algo por mim, te pouparei e te agracerei. Não é por mérito seu, Mefibosete, é pelo que alguém fez. Você tinha uma sentença, uma dívida e uma promissória que ia daqui até em Bagdá de pecados. Essa promissória no final estava escrito: sentenciado porque não tem como pagar. A sentença é a morte pelos crimes cometidos contra Deus e as suas leis. Ele tem que ser castigado. Mande ele ao banco dos réus. Você estava lá. Para a misericórdia ter chegado a você, alguém teve que sofrer no teu lugar. Alguém teve que ser castigado no seu lugar. Alguém teve que
ser punido no seu lugar. Alguém teve que ser morto no seu lugar. Alguém teve que ser amaldiçoado no seu lugar para que você fosse liberado. Você não foi liberado por seu mérito, seu esforço. Alguém foi no teu lugar. Por isso te pouparam. Sabe por que te pouparam? Quando você estava no banco dos réus e o juiz ia bater o martelo, sentenciado, entrou um homem lá. Calma, juiz. Manda ele levantar. Tira ele daí. Eu vou sentar no lugar dele no banco. Eu assumo todas as dívidas dele. Eu assumo todos os pecados dele. Eu assumo todos os delitos dele. E a condenação que está descrita no final pelos castigos, eu sofro a punição. Sabe quem é esse homem? Jesus Cristo, morrendo na cruz no seu lugar, se fez maldição para tirar de você a maldição. Ele foi punido no seu lugar. Ele pagou a dívida que lhe era contrária. Ele pagou por seus pecados e ele sofreu a justa ira de Deus, sendo esmagado no Calvário no seu lugar. Ele fez isso. Trocou de lugar com você. Era para você ter ido, ele foi. Era para você ter morrido, ele morreu. Era para você ter sido sentenciado, ele sentenciou. E a graça? E as bênçãos? Por que entramos no céu? Porque alguém trabalhou para você entrar. Alguém conquistou os méritos para você entrar. Alguém abriu o caminho para você entrar. E novamente, quem foi esse? Jesus Cristo. Ele te justificou naquela cruz. Ele pagou o preço. Sabe qual foi o trabalho dele? Carregar a cruz. Sabe qual foi o preço? A sua vida, o seu sangue derramado, os méritos, o esforço, a vida dele entregue naquele Calvário, abriu o caminho do céu. E pela graça, pelo mérito, pelo sacrifício dele dado, você conhecerá o céu um dia. Você entrará na eternidade um dia. Entendeu? Imagina Mefibosete. Quem fez isso por mim? Me poupou. Não me deu o que eu merecia. Não me castigou. Não me matou. Não me condenou. Quem foi preso no meu lugar? Quem foi morto no meu lugar? Quem pagou a dívida no meu lugar? E foi punido no meu lugar? Quem me deu todas essas bênçãos? Todos esses direitos? Todos esses benefícios? Se eu não paguei por eles? Davi. Quem foi esse homem? Davi. Eu quero encontrá-lo. Moço, a partir de hoje, eu sou seu servo, moço. Eu vou viver para você. Qualquer coisa que você me pedir não será um peso para mim, porque ninguém nesse mundo seria capaz de fazer o que você fez por mim, moço. Eu agora viverei o resto da minha vida para servir você, porque o Senhor usou de tamanha misericórdia e graça comigo. O que eu quero te ensinar? Quando eu entendo o que Cristo fez por mim, quão misericordioso Ele foi e quão gracioso, eu não tenho dificuldade alguma de servi-lo. Eu não tenho dificuldade alguma de obedecê-lo. Eu não tenho dificuldade alguma de carregar a sua cruz, de entrar na sua porta estreita, de entrar nesse caminho, de negar a minha vida, de morrer para esse mundo. Eu vivo para Ele, porque Ele fez tudo por mim.
É isso que eu quero chegar. Você está entendendo? Por isso Davi escreveu: deleito-me em fazer a tua vontade. É uma delícia fazer a tua vontade. Me agrado, me apraz em obedecer teus estatutos, porque eu conheço a sua bondade e misericórdia. Quando o anjo do juízo veio para ferir Israel e Jerusalém, e Davi, a Bíblia diz que ele embanhou a espada, teve misericórdia de Davi, levantou Davi, perdoou quando pecou, agraciou Davi, fazendo o seu trono do Messias. Então Davi o obedecia. João era outro discípulo que amava, reclinava a cabeça no seu peito e escreveu: os seus mandamentos não são penosos. É isso que eu quero te dizer. Se você conhecer a graça e misericórdia, você não vai rejeitar mais o evangelho verdadeiro. Você não vai fugir da cruz. A cruz será algo prazeroso para você. A porta estreita será uma forma de gratidão. O caminho estreito pode ser uma forma de servi-lo, e a negar a si mesmo pode ser uma forma de oferecer-se vivo como um sacrifício por aquele que poupou e agraciou e comprou a você entrada nos céus. Se você sabe essas revelações, como não viver para Ele? Pais, o filho tem um pai. Olha aqui a alusão que eu vou dar, tão inferior, mas tão profunda. O filho pega o carro do pai, não volta tarde. O filho volta. O pai, deixa, não vou fazer nada não, seu menino. O pai pede para o filho: filho, faz isso essa semana, tira a boa nota que o pai vai te dar um presente no final. O filho não tira a boa nota, mas o pai se compadece, dá o presente no final. O pai ama o menino, beija o menino. À noite cobra o menino, beija o menino. Conversa, ri com o menino. O menino vem, bate o carro do pai, o pai coça a cabeça: tá bom, o pai vê depois. Depois briga com o menino: Aí de noite: desculpa o pai estava bravo, carro a gente quebra, conserta o outro, não tem problema não. E o menino fala: meu Deus, que pai eu tenho, me suporta, me abençoa, cuida de mim, sai do serviço, me leva no médico correndo, e o patrão dá uma dura nele, você vai perder o emprego se você ficar faltando. Aí ele chega em casa numa boa: pai, está tudo bem? Tudo bem, meu filho. Mal ele sabe o que o pai suportou. Amanhã o pai fala assim para ele: pai, eu vou sair. Não volta tarde não, meu filho. Não, pai, não sei o que, não volta não, meu filho. O filho entra no carro, o pai deu 1 da manhã, esteja aqui. O filho com toda aquela rebeldia, aquela coisa toda, ele disse: meu pai pediu para voltar 1 hora. Nossa, mas como eu não vou obedecer meu pai? Olha o que ele faz por mim. Me dá o que eu não mereço, não me castiga quando eu mereço, me ama, cuida de mim, sofre no meu lugar. Não tem como eu não obedecer um pai desse. Meu pai é maravilhoso, é fantástico. Eu vou voltar 1, porque o que ele faz por mim, eu não tenho dificuldade, não é um peso. Ele voltou, tudo bem? Tudo bem, meu pai, voltei a 1, vou dormir, e vou dormir bem, porque obedecer um homem com você é maravilhoso. Agora eu estou dizendo de um pai eterno, justo, santo. E quando ele me pede: não olhe para uma mulher, não cobice, não fume, não beba, leia a minha palavra, jejue, largue o mundo, viva para mim, renuncie. Quando eu conheço a graça e a misericórdia, eu penso: como eu não vou obedecer um homem desse, um Deus desse, que é tão zeloso por mim, que me ama tanto, que cuida tanto de mim? Sim, meu pai, eu não vou cobiçar, não vou pecar, eu vou renunciar ao mundo, e com o maior prazer, porque o Senhor é um pai maravilhoso, o Senhor é um Deus extraordinário. Então para mim não é um fardo fazer a tua vontade, não é difícil te obedecer, pois eu conheço a sua abundante graça e a sua maravilhosa misericórdia. Apenas uma vida logo passará, e somente aquilo que foi feito por Jesus permanecerá.